Boa noite. A operacionalidade do aeroporto da Madeira tem estado de novo na ordem do dia. O vento tem condicionado a aterragem de aeronaves, levando ao atraso e cancelamento de voos. Um problema recorrente que afeta a vida de milhares de passageiros. A Navegação Aérea de Portugal afirmou recentemente que uma possível alteração dos limites de vento no aeroporto da Madeira não será feita antes de 2025. Em curso está a aquisição de 2 radares que vão permitir a medição mais precisa dos ventos ao nível da pista. Até lá, estuda-se um plano de contingência que pode passar pela utilização do aeroporto do Porto Santo com o reencaminhamento dos passageiros por via marítima para a Madeira. O certo é que a inoperacionalidade do aeroporto tem custos financeiros e também para a imagem da ilha enquanto destino turístico. Há mesmo quem defenda um novo aeroporto para a Madeira. Assuntos para debate esta noite no programa Interesse Público, com a presença de António Almeida, membro do Observatório do Turismo da Madeira, ainda o empresário João Welch, o comandante Timóteo Costa, o gestor David Caldeira. Mais adiante neste programa contamos, a partir dos estúdios da RTP em Lisboa, com a presença do comandante, agora aposentado, da TAP, José Correia Guedes. Obrigado a todos pela vossa presença. Começava por si, professor António Almeida. Que retrato se pode fazer da inoperacionalidade do aeroporto, tendo em conta que o Observatório realizou recentemente um estudo sobre os dias em que o aeroporto não está operacional, ou pelo menos está bastante condicionado? Há uma tendência para aumentar o número de dias em que o aeroporto está, digamos, com oscilações nas aterragens e descolagens. Boa noite, obrigado pelo convite. De facto, tratou-se de um trabalho que foi realizado por mim, também pelo colega Hélio Camacho, Susana Teles e Luís Machado, tendo em conta, digamos, informação aberta, porque há aqui elementos de confidencialidade neste trabalho, e fazendo uma simulação com base nestes dados, pode-se apontar alguns valores que, digamos, permitem ter uma percepção da magnitude do problema. Tendo em conta dados para 2022, em que se pode identificar cerca de 14 mil aterragens e cerca de 2 milhões de passageiros, e tendo em conta que, em termos de hóspedes entrados, houve cerca de 1 milhão e 700 mil, se considerarmos 1% dos voos afetados, e pressupondo que os passageiros não têm hipótese de aterrar, isto teria cerca de 140 voos. Estes 140 voos corresponderão a cerca de 193 mil passageiros. Com base no modelo econométrico foi possível ter uma estimativa que cada passageiro, cada hóspede extra tem um impacto de cerca de 1.081 euros no PIB. Nós conseguimos chegar a um valor de cerca de 20 milhões de euros, o que corresponde, grosso modo, a cerca de 0,4% do PIB. Isto é, digamos, é uma simulação feita com base em informação aberta, está disponível na Direção Regional de Estatística, mas permite ter uma percepção que 1% de cancelamentos, e pressupondo o cenário extremo em que os hóspedes não chegam a aterrar e os passageiros não chegam, digamos, a usufruir da sua passagem, seria valores desta ordem de grandeza. Pela conta de turismo satélite, chegamos a valores à volta de 17 milhões de euros. Há aqui um outro elemento que eu creio que é extremamente importante, que é os cancelamentos têm, obviamente, também um efeito psicológico, e dados que o Observatório de Turismo recolheu indicam que cerca de 50% dos turistas são repetentes, o que significa que o cancelamento, digamos, terá impactos negativos para essa via, porque se pode assumir que uma parte destes turistas que venham eventualmente a ser afetados por um cancelamento em termos de voo podem, digamos, optar por um outro destino, embora a percentagem não seja extremamente elevada. Há uma tendência na última década para aumentar o número de dias de inoperacionalidade do aeroporto. Este estudo chega a alguma conclusão a esse nível? Eu talvez possa responder de outra forma. Os dados consultados em termos europeus indicam claramente que se trata de uma matéria de importância crescente, porque registram-se em vários aeroportos cada vez mais problemas desta índole. Dados para os Estados Unidos para 2017 indicam cerca de 44 milhões de passageiros afetados por cancelamentos e atrasos de voos que têm a ver com problemas climatéricos. Para a Europa são cerca de 2,4 milhões de passageiros afetados, ou seja, olhando para a quantidade de estudos que têm vindo a ser realizados, nota-se que é um problema em crescendo e que também a literatura indica que se associa cada vez mais ao problema das alterações climáticas.
João Welch é empresário ligado ao setor do turismo. Face a estes números, os agentes económicos sentem o impacto desta inoperacionalidade do aeroporto? De que forma? Em termos de imagem, de facto, há um impacto muito forte para o destino e é um desconforto muito grande também para os passageiros e também para os agentes económicos que estão envolvidos nestas operações. Constitui um conjunto de desconfortos e de dificuldades em termos da gestão destes voos que são cancelados ou eventualmente que são atrasados, mas em termos de impactos é difícil de estarmos aqui a especular ou a estimar, porque a realidade é que o destino tem vindo a crescer em termos de número de turistas e é muito difícil nós chegarmos à conclusão que eventualmente estamos a perder turistas por via destes cancelamentos. Dito isto, se perguntar o que é que eu acho, eu acredito que alguns destes turistas, eventualmente, durante um ano ou 2 ou 3, eventualmente podem não pensar em voltar à Madeira e alguns até desistir de vir à Madeira, mas é muito complicado que até se fizermos um inquérito no momento em que isto acontece, uma percentagem eventualmente elevada é capaz de dizer não volto e daqui a um ano voltam. E como nós temos um número de turistas a crescer e até de repetentes também, é muito complicado nós estimarmos valores e impactos desta natureza. O que nós podemos estimar com fiabilidade, e sim, é os impactos dos custos que cada vez temos o aeroporto encerrado, que tem para as companhias aéreas, que tem para o próprio Vinci, para a gestora do aeroporto, para os hoteleiros, para as agências de viagens, enfim, há um conjunto de agentes económicos envolvidos neste tudo que, de facto, têm perdas com estas situações. Isso é um facto. Engenheiro David Caldeira, como compensar os passageiros por estes atrasos, por estes cancelamentos motivados pelo vento forte no aeroporto? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos lá ver. Todos nós madeirenses conhecemos este problema. Isto é uma questão do dia-a-dia. Quem vive em Castelo Branco não está preocupado com o que é que está acontecendo no aeroporto de Lisboa, a não ser por exceção. Aqui, pela nossa natureza insular e que não há outro meio de transporte, portanto, isto faz parte do nosso dia-a-dia, saber o que é que está a acontecer, se o aeroporto está operacional, se há atrasos, se não há. E, portanto, todos nós temos uma consciência, mesmo que não quantificada, dos efeitos negativos que originam. Enfim, aqui o João Welch já referiu várias coisas, nomeadamente começando pela imagem, a imagem do destino, porque há aqui e pelo desconforto. E há aqui duas coisas que é preciso separar. Está ligado também à hotelaria. Sente o desconforto dos passageiros, reclama da situação? Mas, repara, toda a gente sente esse desconforto por razões, enfim, do dia-a-dia da vida. Quantas pessoas têm pensado, eu quero regressar porque amanhã vou trabalhar e nem sequer têm a certeza. Atenção, nós próprios, todos nós, por exemplo, não é preciso ir mais longe. Eu quando tenho que fazer um voo mais longo, em que faço uma escala em Lisboa, vou de véspera. Enfim, porque disse, não estou para perder a ligação seguinte. Por exemplo, e isto, não sou eu, é muita gente. Portanto, isto é um desconforto que tem custos associados que, porventura, são difíceis de determinar com rigor. Mas essa não é a questão da determinação com rigor. Não há dúvidas nenhumas que isto é um problema sério e que tem que ser encontrada uma forma de amenizar a questão. Não vamos pensar que vamos ter uma solução de varinha mágica, porque não existe essa solução para resolver todos os problemas. Certamente que sim, enfim, o comandante Timóteo, que é uma pessoa super experiente nisso, falará melhor do que eu sobre essa matéria, mas que é a questão dos limites impostos por lei. Mas mesmo que não haja limites impostos por lei, que os outros aeroportos do mundo parece não o terem, mas têm dias de inoperação. Basta olhar para aqueles países do norte, onde a neve também provoca inoperação, o vento, os nevoeiros, que cada vez provocam menos inoperação, dada a melhoria da tecnologia que permite o avião aterrar, digamos, praticamente sozinho.
através de mecanismos eletrónicos. Portanto, o nevoeiro, que era um grande inimigo, por exemplo, de aeroportos gerais, hoje é um inimigo menos feroz do que era no passado. Agora, a neve continua a ser que felizmente nós não temos. A Madeira tem, basicamente, a questão dos ventos de determinadas direções, porque depende muito da nossa direção. Porque aqui o nosso azar, costumo dizer a brincar, mas não só a brincar, que o Criador, quando se fez a ilha, devia ter pensado que há uns milhares de anos à frente ia haver aviões. Porque bastava que nós tivéssemos um sítio para fazer uma pista com uma direção diferente desta, já o número de voos que estão inoperacionais deixavam de existir. Repare-se, basta olhar para o Porto Santo. O Porto Santo, a orientação da pista do Porto Santo é quase, aproximadamente, norte-sul, mandando corrigir-me-á, e esta será leste-oeste. Portanto, uma é assim e a outra é quase perpendicular. Aproximadamente estamos a falar para o grande público, não para especialistas como o comandante Timóteo, nem para mim, que não sou especialista E já vamos perceber qual é, para já... Não, mas é porque isto é determinante. Portanto, e não há na região sítio nenhum que não tenha este problema de, eventualmente, que pode o Polo da Serra, mas tem outros problemas. É em altitude, o avião para parar, eu que não percebo nada de aviões, mas há umas coisas duvido que a gente sabe, o avião, o ar é mais rarefeito, aquilo está a 1500 metros, é preciso uma pista maior, e depois tem ventos ferozes no Polo da Serra, e também tem o tal nevoeiro, que apesar de ser um inimigo menos feroz, continua a ser um inimigo e desagradável, que seria desembarcar para uma ilha semi-tropical em pleno inverno no Polo da Serra. Só quem nunca lá passou aqueles dias agrestes. Bom, mas portanto, agora, o problema está diagnosticado. Agora, o que temos que ver é como é que nós conseguimos atenuar isto. E atenuar significa ver se há formas de diminuir o número de voos que são cancelados, por um lado. Cancelados ou atrasados, portanto. Atenção, porque a Madeira também tem aqui um problema. Enquanto que eu há pouco referia que o nevoeiro, o tal inimigo que está mais ou menos a ficar dominado, no aeroporto da Madeira não é assim, porque há dias em que, devido a falta de visibilidade, e que não é fácil resolver aqui na Madeira por causa do mar, não é? E já vamos perceber aqui com o comandante Timóteo Costa, que Mas o comandante Timóteo já animará melhor. Tem cerca de 26 mil horas de voo, com certeza muita experiência também no aeroporto da Madeira. Não podendo controlar a intensidade dos ventos, de que forma é que se pode amenizar tudo isto? Uma boa noite a todos, e também quem nos ouve. E eu, quando disse o Polo da Serra, disse a brincar, porque é o único sítio plano que nós temos, mas que não é de maneira nenhuma hipótese para um novo aeroporto. É engraçado ouvir esta conversa, porque eu, se fizer a pergunta, o que é que impede os aviões de aterrarem na Madeira? Este problema é que estamos a discutir. Qual é a razão? É um decreto, salvo erro. Não é o vento. É que as pessoas falam todas, é o vento, é o vento. Não, o vento não tem nada a ver com isto. Estamos a falar de limites ao vento. Há o limite obrigatório, que é o único aeroporto do mundo que o tem. Ventos, os problemas estavam resolvidos com os pilotos. Os pilotos descolam de Lisboa, vão para Paris ou vão para outra cidade qualquer. Quando lá chegam, vão ter que analisar o vento que lá está, e às vezes é bem pior do que aqui, e eles tomam decisões. Está dentro da segurança, e a única pessoa a bordo de um avião a voar que sabe se está dentro da segurança ou não é o comandante. Por muita teoria que exista de outros lados. O avião começa a andar, se aquele homem não tiver segurança, ninguém vai a ter. Mas, na sua opinião, deve ou não haver limites? A verdade é que... Agora eu faço a pergunta, é que o único aeroporto do mundo que tem este limite obrigatório. Porquê? Isto parece-me aquela história da tropa que está a marchar e é um único elemento que está fora do passo. E a mãe diz que não percebe porque é que os outros todos estão trocados.
Porque será que só nós é que temos isso? Eu referia que o problema cá da Madeira não são os ventos como as pessoas falam. É o limite que é imposto com 15 nós num determinado setor que vem da montanha e que, teoricamente, iria produzir determinado encher, quer dizer, a movimentação do ar em intensidade e direção, as duas coisas ao mesmo tempo a variar, intensidade e direção, que poderiam causar determinados problemas até a nível de segurança. Mas é teórico, porque quando está escrito que eu não posso aterrar com 16 nós, no mesmo setor que o limite é 15, quem é que me faz a pergunta, mas aquilo está a mexer? E eu que o diga, que já houve dias que eu apanhei o pior tempo, a pior instabilidade no voo, quando o vento estava abaixo desses 15 nós. E ao contrário, já apanhei ventos fora dos limites, que se eu pusesse um copo de água cheio, não derramava uma gota. Mas, estupidamente, vou ter que ir embora com os passageiros e com toda... Portanto, aqui este obrigatório está a estragar tudo. Ia passar do mandatório para o recomendado. É a solução, enquanto isso não for feito. Falam sempre em estudos. Há quantos anos se fala em comissões de estudo para este problema? E que todas morrem. Temos ventos e limites de há 64 anos atrás. Nada foi alterado, mas isto está lógico. Isto é o dobro. Os aviões têm capacidade completamente diferente. Aquilo que os possíveis radares, que talvez venha a propósito de falar, vão fazer, já existe a bordo. O piloto tem esta informação. Wind shear ahead, a dizer que vais apanhar numa perspectiva de precaução. E depois, quando realmente o avião está metido numa zona de wind shear, que pode ser, aparece uma voz wind shear, e nós somos treinados em simulador, imediatamente motor e vai-te embora. Portanto, toda essa informação e a leitura dos ventos estão lá também a bordo. Portanto, o comandante é a única pessoa, não é o papel que diz 16 não aterras porque vais partir isto. Não, não é verdade. É isso que eu luto, é que há alguma coisa que está errada. Se é o estudo, porquê que há tantos anos e não se completa isso? Nunca antes de 2025, segundo a NAV. Mas isto já foi há 2 anos atrás, era também 2022. Há uns 5 anos atrás era 2050. Quer dizer, passamos a vida nisto. Não há uma solução. Para mim, o grande erro da ANAC, que é a autoridade que tem a competência para alterar ou não, fez a pior decisão de sempre, mesmo na vida, é não tomar nenhuma decisão. É a comodidade de se manter. E eu fiz a pergunta a um senhor presidente da ANAC, a quem eu perguntei, mas porquê que não se altera? Não estou para assumir a responsabilidade de haver um acidente e dizer que fui eu que alterei os ventos. Mas do seu ponto de vista deve ser fixado algum teto em termos de limite de vento? Não há limite. O piloto não tem, só aqui na Madeira. Os pilotos da TAP vão para toda a Europa e para a América. Nenhum deles tem algum limite em algum lado. Ele é que vai decidir. Os limites são estabelecidos pelo avião. A fabricante diz que o avião não pode aterrar com ventos superiores a nível de vento cruzado, que é o que afeta mais, que são 38 nós na maior parte dos aviões que vêm cá. Temos um limite de 15. 16 já é perigoso? Não é perigoso. Manteve-se aquilo que, com razão, aqueles 15 de há 64 anos atrás justificavam-se. Era um aeroporto que nascia num sítio que não se conhecia ainda bem os efeitos. Eram aviões que vinham da Dakota, que conhece também, eram aviões que não tinham esta segurança, não tinham informação, não tinham esta capacidade. Os pilotos não tinham o treino que têm hoje. Em simulador conseguimos fazer o treino na Madeira. A única dificuldade que eu tenho às vezes é ver bem se a banana está madura ou se está verde. Que vê-se a paisagem toda, os carros a passar, os ventos iguais, pode-se fazer, tem um treino. O comandante não pode vir cá sem fazer primeiro um determinado treino. Se 6 meses depois não tiver que vir de cá, já não pode vir com passageiros. Está a ver? E depois chega cá, está um nó a mais. Sabe o que é um nó a mais? A diferença entre um 15 ou 16 ou 17 para nível de pilotagem dos pilotos da segurança? Não há nenhuma. E os pilotos estão sempre preparados para que em qualquer momento sentem que a segurança do avião não está a funcionar. Eles têm uma atitude que é tão simples que o passageiro não gosta, é ver o avião ir novamente para o ar.
há filmes no YouTube que se veem os aviões ali a abanar e bem, não é? Toda a gente já viu. Acham que o avião caiu por causa disso? O problema é que falta aqui uma decisão. É estudo, façam um estudo, concluam, mas há anos e anos, e que a perspectiva é, agora o entretenimento será vir uns radares que, para efeito disto, não vai resolver nada, absolutamente nada, porque se tiver lá o limite dos 15, o radar vai dizer que está lá 15. E até 16, ele diz que vai-te embora, que o radar também diz que está 16. E isso nós hoje em dia também já sabemos. A partir dos estúdios da RTP em Lisboa, junta-se agora ao programa Interesse Público o comandante da TAP, agora aposentado, José Correia Guedes. Boa noite, Sr. Comandante, bem-vindo também aqui ao Interesse Público. Conheceu a pista nas suas duas realidades, com 1.600 metros, agora com 2.781. Que análise faz a esta situação de inoperacionalidade no aeroporto da Madeira? Há de facto que rever a limitação de ventos. Que soluções é que protagoniza para o nosso aeroporto da Madeira? Bom, eu perdi um bocado do início da emissão, não sei o que é que já foi dito entretanto, não conseguiam fazer a ligação com a Madeira. De qualquer forma, o que eu queria salientar, eu começava por fazer uma breve apresentação do fenómeno, porque é que isto acontece. O arquipélago da Madeira, tal como o continente, é muito condicionado pelo anticiclone dos Açores, o que justifica que a prevalência de ventos superiores aos limites ocorra mais durante o período de verão que do período de inverno. Porquê é que isto acontece? O anticiclone gera correntes de ar, ventos, que ao embater na parte norte da Madeira, criam ali quase que um pequeno tampão, o que justifica que no norte da ilha os ventos são muito mais fracos ou inexistentes comparados com o que existem no lado sul. Esse vento depois sobe montanha acima e depois desce em direção, neste caso estamos a falar de Santa Cruz, do aeroporto, e aí acontece um fenómeno muito curioso que está estudado. Essa massa de ar, essa corrente de ar bifurca-se. Vai uma para um lado e outra para o outro. O que é que isto provoca? Por vezes, quando estamos a aterrar, eu já estou reformado, já há alguns anos que não aterro na Madeira, podemos ter um vento de frente no início da pista 05, por exemplo, e temos vento de cauda a meio da pista ou no final da pista, o que cria situações de veras complicadas. Não é só a intensidade do vento que está em causa, porque nós conseguimos aterrar com 15 nós de lado, em qualquer lado, é até relativamente simples. O que está em causa são os fenómenos absolutamente imprevisíveis que estas correntes geram quando venham num estado caótico, vamos chamar assim, em direção ao aeroporto. Umas correntes que sobem, outras que descem, e isso gera um fator de imprevisibilidade que nem sempre é fácil de contornar. Eu fiz 500, 600 aterragens na Madeira, já não sei, perdi-lhes a conta. Curiosamente, também, se me permitem agora voltar atrás também, só um instante contar outra história. Nos anos 80, na sequência do nosso acidente no Funchal, em 1977, foi criada uma comissão internacional que se chamava o Funchal Assessment Committee, que ia estudar duas propostas. Uma era o projeto de segurança. O projeto de segurança dizia respeito apenas à pista de 1.600 metros, que se iria manter, com dois pequenos acrescentos, 100 metros em cada uma das extremidades, mas só zonas de segurança, que nem sequer entravam para os cálculos nem de aterragem, nem de descolagem. E depois uns acessórios, tais como iluminação, ajudas rádio, radares, na altura ainda não havia radar secundário. Assim. A segunda proposta era estudar o projeto do professor Edgar Cardoso, este que está feito, este da pista assente em pilares, com 2.800 metros, não chega, 2.700 e qualquer coisa. Essa comissão, como eu disse, era uma comissão internacional, era presidida pelo Sr. André Turcá. O Sr. André Turcá, para quem não saiba, era engenheiro aeronáutico, era piloto de testes e foi o responsável pelo desenvolvimento do Concorde pelo lado francês. Portanto, estamos a falar de alguém que é uma autoridade na matéria. Depois mais alguns peritos, e eu tive a honra de participar nessa comissão em representação do
do SPAC, do nosso Sindicato de Pilotos, e da IFALPA, da Federação Internacional de Pilotos. As conclusões desse comitê foram favoráveis ao projeto de segurança, ou seja, manter a pista dos 1.600 metros, a pista antiga, com os melhoramentos propostos, e não recomendava a extensão tal como ela foi feita. E porquê é que isso aconteceu? Foi feita uma simulação, o professor Edgar Cardoso, que infelizmente já não está connosco, trabalhava essencialmente com maquetes. E quando ele fez o projeto desta maquete, depois foi cedido a esta comissão, foi levado para Poitiers, para um túnel de vento, onde fizeram ensaios das mais diversas circunstâncias em relação aos ventos predominantes no Funchal. Eu não estive nesses testes, mas vi os filmes que foram feitos e que depois nos foram mostrados. E aí nós damos conta de uma situação nova. Portanto, aqueles pilares e aquelas superfícies e aquele prolongamento da pista criou novos fenómenos aerodinâmicos, novos turbilhões, vórtices e assim. Daí a Comissão não ter recomendado a extensão da pista. A pista foi feita, o Governo Regional avançou e acho que fez muito bem, não o vou criticar por causa disso. O que eu acho é que estamos perante uma situação nova. Temos uma pista nova, com uma estrutura muito bem marcada, com pilares que geram fenómenos por vezes surpreendentes. Falando com colegas meus da TAP, alguns falam nisso, principalmente na aterragem na pista 2-3. Por vezes acontecem coisas um bocado esquisitas, eu não vou contar aqui, que é para não perdermos passageiros. Mas, portanto, existe uma pista nova. A pista até mudou um bocadinho de orientação, foi feito um pequeno ajuste na orientação, penso que não é muito significativo para aquilo que estamos aqui a discutir. E o que é que deve ser feito agora, Sr. Comandante? Desculpa? E o que é que deve ser feito agora? O que é que se pode fazer para minimizar o impacto dos ventos no aeroporto? Rever os limites é uma prioridade? O que se está a fazer... Bom, eu não sugiro que se acabem com os limites assim do pé para a mão. Penso que não pode ser feito assim. Estão a ser feitos estudos. Eu sei que no Ministério das Infraestruturas foi criado um grupo de trabalho que está a estudar isto. Isto tem que ser estudado por peritos e de uma forma científica. Eu imagino que os primeiros limites que foram criados em 1964 foram criados de forma mais ou menos administrativa. Portanto, não havia um fundamento científico para dizer são 15 nós e não são 16 ou 14. Assim. Portanto, foram estabelecidos os limites têm funcionado bem. A prova é que os 2 acidentes que aconteceram no Funchal, nenhum deles teve a ver com vento. O nosso e o de uma companhia suíça que aconteceu pouco depois, o fator vento aí não existia. Portanto, estamos perante uma situação nova e essa situação nova tem que ser estudada. E tem que ser estudada cientificamente. Eu tenho aqui à minha frente um paper do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, muito interessante sobre isso. Eles estudaram os ventos, criaram um modelo matemático, enfim, não têm nenhuma conclusão de ponto, elimina-se ou façam-se outros, mas fazem um estudo muito curioso. E dizem aqui outra coisa, dizem eles aqui que em 2016 houve 34 dias de um ano, 34, em que a pista do Funchal foi afetada por ventos fora dos limites. Portanto, isto só para dizer o efeito que isto pode ter, e tem, na economia da região. Portanto, isto tem que ser mesmo estudado, tem que ser estudado a sério, tem que ser estudado de forma científica. Hoje já temos meios para isso. Como já falou o meu colega, falou muito bem, os aviões de hoje não têm nada a ver com aqueles do passado. Eu comecei a operar Funchal em 1974 com um Boeing 727, que não tem nada a ver. Eu também depois operei com o 37 e com o Airbus 320. São coisas completamente diferentes, são aviões mais estáveis, que travam muitíssimo melhor. Portanto, todos esses fatores têm que ser postos em consideração. Agora, minha opinião, não vamos acabar com os limites do pé para a mão, não, enquanto não soubermos. O que é que vamos fazer? Façam-se estudos bem fundamentados, científicos, e esses estudos concluam. Os aviões hoje suportam isso com maior facilidade, não há necessidade de haver limites, tudo bem. Se acharem que, por outro lado, há novos fenómenos, há novas questões a ter em conta, portanto, seja feita essa análise e depois aguardamos as recomendações. Deixar no comandante a decisão de aterrar ou não, parece-lhe uma boa sugestão?
a decisão de aterrar ou não, pertencer ao comandante. Nós fazemos isso em todo lado. Há uma coisa que eu gostava de deixar aqui bem claro. Eu, como disse há pouco, eu fiz umas 600 aterragens no Funchal. Os pilotos da TAP vão todas as semanas ao Funchal. Às vezes vão 2 e 3 vezes ao Funchal, os que estão a voar a médio curso. Portanto, conhecem bem os cantos à casa. Nós temos que pensar naqueles das outras companhias que vão lá 2 e 3 vezes por ano e que podem ser apanhados nestas circunstâncias, por vezes difíceis, por vezes bastante difíceis, que exigem boa pilotagem, bom senso e, portanto, é nesses também que temos que pensar, porque o Funchal não é só nosso, não são só os pilotos da TAP que lá vão. E, portanto, daí a necessidade de momento mantermos a necessidade, na minha opinião, que é só vale o que vale, manter os limites atuais até que seja feito um estudo sério, científico, profundo, que os altere. Porque eu acho que tudo mudou. A pista mudou, os aviões mudaram, tudo mudou. É preciso fazer um novo estudo e que se tirem conclusões a partir daí. Já voltamos a conversar, Sr. Comandante, para já perguntava aqui ao Dr. João Welches. Ouvimos aqui em 2016 34 dias de inoperacionalidade no aeroporto, são muitos dias, mais de um mês. Há aqui o risco de algumas companhias até abandonarem a ilha, caso isto se mantenha. Segundo sei, já houve uma companhia que deixou de operar para a Madeira por consequência destas situações, porque de facto estas circunstâncias afetam e de que maneira os custos para as companhias e não só o impacto que tem a nível de custos para uma companhia cada vez tem que cancelar ou alterar uma viagem ou o avião tem que regressar novamente ou ir para o Porto Santo e isso de facto tem impactos muito grandes e por isso é um problema claramente. Agora, depois daqui ouvir o Comandante Guedes, é preciso ter presente o seguinte. A grande questão que está aqui é que, para alterar o que quer que seja, e é isso que temos que nos centrar, a grande questão aqui é, o diagnóstico está feito, temos um problema aqui, temos um problema que a única hipótese que há é minimizar todos os impactos e tentar encontrar resoluções que permitam isso. E isso passa por uma decisão do ANAC, do antigo INAC, que tem nos seus regulamentos as limitações do aeroporto da Madeira há muitos anos, não é de agora. E quem viaja há muitos anos, e eu viajo também já há muitos anos, aliás, viajo há cerca de 30 anos todas as semanas, por isso tenho muitas aterragens da Madeira e conheço relativamente bem o aeroporto da Madeira. Anteriormente não havia estas limitações mandatórias, que não permitem agora um comandante aterrar. E isto passou a mandatório no ano da abertura do aeroporto, quando foi a abertura com a nova GAR e a alteração da pista, por isso estamos a falar no ano 2000, em que o presidente do INAC era o comandante Lopes, por isso era um comandante, por isso há aqui 2 comandantes que devem se lembrar disso. João, e que foi só para concluir, é mandatório desde o princípio. Não, não é verdade. Permita-me, ou seja, o regulamento define isso, mas o INAC fechava os olhos e os comandantes podiam aterrar livremente, de acordo com as suas decisões. Por isso havia, no fundo, um fechar dos olhos, apesar de estar no regulamento. Com a abertura do aeroporto, por circunstâncias, e eu já vi algumas conversas, mas não interessam aqui, porque também não quero entrar em especulações, mas houve uma determinada pressão de determinadas entidades que fizeram com que o comandante, por isso um comandante, Lopes, tivesse decidido, não, o que está no regulamento passa a ser mandatório. E por isso nós agora temos essa circunstância. E é normal que agora os presidentes da ANAC, que estão perante uma situação destas, com estas alterações todas, que foram muito bem explicadas também por aqui pelo Comandante Guedes, que não há nenhum presidente que se vá atravessar sem estudos científicos que garantam que as coisas, que há condições para alterar o que quer que seja. Ora, eu julgo que fruto de um trabalho político que tem sido feito de pressão, as coisas nos últimos tempos têm evoluído e é preciso darmos nota disso. De tal maneira que foi constituído um grupo de trabalho em 2021, que resulta da Resolução 137, e o trabalho está feito. Por isso já há um relatório conclusivo, já tem um cronograma, por isso é um trabalho feito. Em resultado disto,
já há um conjunto de medidas que foram tomadas, que é um dos grandes problemas, que eram os radares, independentemente do que é que eles vão dar ou o que é que eles não vão dar, mas é fundamental termos aqui dados para permitir que o INAC tome uma decisão. E esses radares, finalmente, porque já há fundos, que era um dos que estava aqui também definido no relatório, que era necessário encontrar fontes de financiamento, estão resolvidas. Estamos a falar em cerca de 4 milhões de euros para 2 tipos de radares. Ainda há um segundo sistema, que é o da aproximação, que seria muito importante, mas há uns problemas que os equipamentos são americanos e não estão homologados na Europa, por isso é outra dificuldade. E por isso os equipamentos estão adjudicados, vão começar a ser fabricados agora, porque são equipamentos à medida, levam cerca de 1 ano a estarem concluídos a sua produção. Por isso nós estamos a falar, em julho inicia-se o fabrico dos equipamentos, devemos ter no próximo ano, 2024. E a NAV já vai dizer que só em 2025 é que com certeza, não é muito tempo. A questão não é ser muito tempo ou não. Vamos ser realistas, nós temos que ser realistas. Não há nenhuma pessoa em Portugal que seja e que esteja no lugar do presidente da ANAC e que tome uma decisão sem um estudo à prova de bala em termos científicos. E é nisso tudo que nós temos que concentrar, em apoiar. Basicamente, o que temos que fazer agora todos é apoiar a capacidade de decisão do presidente da ANAC. E por isso, a partir do momento em que estão instalados, que é dentro de 1 ano, quando forem instalados estes equipamentos, temos cerca de mais 1 ano ou 2 de testes científicos para chegarmos a conclusões do que resulta daqui. Eventualmente também poderia haver outras soluções mais caras, mas eu não sei quem iria financiar isso, que era termos, por exemplo, aqui um avião durante não sei quantos meses a levantar e a aterrar, depois termos o sistema e poderíamos eventualmente ter um processo mais rápido. Mas a questão aqui central é, de facto, permitir agora que se façam estudos, garantir que os estudos são cientificamente o mais rigorosos possíveis e a própria região envolver, se for necessária, apoiar grupos de trabalho neste sentido, para que haja todos os dados para dar suporte ao presidente da ANAC para tomar uma decisão final. Se isto não acontecer, nós não vamos ter este problema resolvido. Por isso, acima de tudo, nós precisamos de política séria e responsável na defesa deste processo agora que vai decorrer e não de politiquice, porque o trabalho está aqui feito, o cronograma está aqui estabelecido de todos os passos, por isso já é um trabalho muito importante feito sobre esta matéria. E basicamente a única coisa que nós temos que fazer agora é seguir exatamente as conclusões do grupo de trabalho que foi constituído para o efeito, que aliás foram ouvidos até pelo Parlamento Regional, e as coisas estão devidamente encaminhadas. E é esta que é a grande questão que está em cima da mesa. Tudo o resto é nós termos boas intenções e queremos muitas coisas e acharmos que isto e aquilo e que deve ser feito rápido e não sei o quê. O ideal era isto. Sem isto, não vamos ter nenhuma alteração aqui no aeroporto do Funchal. Professor António Almeida, há alguma previsão, o estudo que foi desenvolvido pelo Observatório, faz alguma previsão da evolução dos ventos no aeroporto da Madeira? Há algum padrão de comportamento já apurado? Digamos, há uma série estatísticas, pela razão que apontei anteriormente não irei comentar. Então, o que é que eu posso comentar? Um estudo que foi feito a nível europeu e que procurou ter em conta, fazer uma projeção para 2050 e basicamente esse estudo que indica é que a variabilidade e o problema com os ventos tenderá a ocorrer no verão e não tanto no inverno. Uma nota interessante que também resulta do estudo é que o impacto dos ventos face a outros fenómenos climatéricos, como seja a neve, seja a questão do nevoeiro, é curiosamente o menos relevante em termos de impacto, em termos de custos. Só que tem uma pequena nota que é preciso ter em linha de conta, que embora até 2050 a variabilidade que prevêem seja dentro dos limites atuais, pode haver fenómenos localizados que têm uma sobredimensão face ao que será uma média em termos das latitudes em que estamos, em termos
europeus. Sobre esta questão, eu também concordo com o que foi aqui referenciado, que é a necessidade, de facto, de evidência científica. A evidência científica sobre as alterações climáticas hoje em dia é sobrepujante e por essa via, digamos que existe um consenso relativamente alargado. Isto pode ser um ponto de partida, de facto, para se tentar fazer projeções relativamente sólidas que apoiem, digamos, a questão mais técnica dos ventos e funcionamento dos radares. Um aspecto que eu julgo que é importante aqui ter em linha de conta, que é, estamos aqui a analisar o lado da oferta, o lado das condições técnicas, das condições meteorológicas, mas há muito trabalho a fazer do lado dos passageiros. Um ou dois estudos que eu li, que eu tentei, digamos, sumarizar sobre essa matéria, chama a atenção que hoje existe cada vez mais sensibilidade por parte dos passageiros. Obviamente que há aqueles que reclamam e até são relativamente vocais a reclamar, mas há uma percentagem significativa de pessoas que têm uma percepção e compreensão do fenómeno. Porquê? Porque hoje em dia as pessoas têm também acesso a previsões, têm acesso a muita informação. Existem séries televisivas que, digamos, documentários que explicam a consequência, por exemplo, de problemas estruturais no avião ou decisões dos pilotos, e sabe-se, é uma estatística que eu detectei neste relatório europeu, que o tempo, problemas climatéricos estão associados a 23% dos acidentes aéreos. Ou seja, os passageiros têm a percepção sobre esta problemática, têm cada vez mais consciência sobre os problemas ambientais e sobre os problemas de segurança, e o que me leva a sugerir que existe todo um trabalho que é preciso também fazer em termos pedagógicos para, por exemplo, diminuir esta pressão que é feita pelos passageiros, também os custos, problemas de reclamações, da imagem negativa do destino, é possível operar, porque o problema que ocorre aqui com os ventos na Madeira, ocorrem, por exemplo, problemas com vagas de calor no verão em alguns destinos mediterrâneos e, digamos, os destinos têm encontrado formas de gerir a comunicação e de gerir a percepção junto ao público. Por exemplo, um estudo interessante relativamente a Taiwan, que tem problemas com ciclones periódicos e de imensa e de intensidade extremamente forte, mostra que é possível, digamos, estabelecer uma relação com os passageiros que são afetados para que o número de reclamações seja diminuto e para que, digamos, exista uma colaboração e também cooperação dos passageiros perante uma situação em que não é absolutamente culpa do destino, não é controlado pelo lado da oferta nem pelas autoridades governamentais, mas é possível, digamos, estabelecer este tipo de diálogo. Mano Timóteo, como é que outros países lidam com estas situações de alterações climáticas? E perguntava-lhe também se estes limites de vento devem ser pensados também em função do tipo de aeronave. Faz diferença? É engraçado é que tudo isto está tudo muito certo, ouço falar, eu aqui não venho nem ensinar a ninguém, nem trazer eu a minha verdade. Eu falo de uma maneira completamente diferente dessa teoria de papéis que nunca tiveram os comandos de um avião. Eu tenho 9.600 aterragens na Madeira, desde 727, 737, A320, monomotores, estive a voar também para o Porto Santo, com o avião antigo que havia da LAR, etc. Tenho 9.600 aterragens. Eu não falo de cor, não falo de papéis. Sempre defendi que teria que haver um estudo que viesse favorecer aquela alteração que foi feita sem qualquer fundamento científico. Os 15 nós que foram postos há 64 anos atrás continuam lá, não tiveram. Não há ninguém neste momento que me diga qual é a consequência se eu aterrar, em vez de 15, que é o limite, se eu aterrar com 16 ou 17. O que é que se espera que isso aconteça e porque é que está proibido? E o comandante, que tem todo o treino, tem toda a segurança, é um profissional, é certo que, e com muita razão, o meu colega dizia, que temos que pensar também nos outros que não são de cá, que não conhecem também. Eu sou natural de cá, conheço muito bem, com 9.600 aterragens e 26 mil horas de voo, eu não falo senão a dizer aquilo que eu sinto. Não vale a pena me dizerem que é teoria, porque a teoria, desde 87, foi quando eu comecei a voar, definitivamente até agora, e continuo neste momento a voar, e é engraçado que já vi cá aterrar um 747, fui uma vez, na inauguração da pista, o limite para ele, os 15 nós. Aterro um 737, limite 15 nós. Eu aterro aqui com um monomotor, como eu agora faço, do Aeroclube da Madeira, que pesa apenas 600 quilos, leva apenas 2 passageiros, tem o mesmo limite. Cientificamente, explica-me como é que é possível uma lei que possa cobrir toda esta gama de aviões completamente diferentes e esteja correta. Não está. Alguma coisa. Falarem de comissões de estudo, eu desde 87
que ouço falar nisso. Que tem que ser feito um estudo sério, não sei o quê, convidaram não sei o quê. E não há nada positivo neste momento. Mas não é importante nada. que haja essa base científica. Comandante Timóteo, eu concordo consigo, mas nós temos um problema que é o seguinte. Neste momento temos as limitações mandatórias impostas pelo ANAC, que anteriormente não levavam à letra. E neste momento é isso que tem que ser resolvido. E o problema é um problema do decisor do INAC, do Presidente, que tem que estar confortável para o efeito. E queremos, quer não, há 4 anos atrás... Não contra isso. O problema é o tempo. Há 30 anos que se fala... Não, mas eu concordo consigo que já perdemos imenso tempo. Agora, a realidade é que neste momento já foi constituído um grupo de trabalho, já concluíram, já fizeram o relatório com as conclusões, já está o processo de aquisição dos equipamentos e vai ser feito um estudo, ou seja, alguma coisa neste momento está a acontecer. E por isso nós todos temos que apoiar este trabalho por forma a criarmos as condições para que o Presidente da ANAC possa tomar uma decisão. Esta, para mim, é a grande questão agora, porque sem essa decisão nós não vamos sair disto. Mas não há ninguém, que nem eu próprio, eu sou a favor disso. Só que o problema é que daqui a 5 anos, garanto-lhe eu, se eu ainda estiver cá e estiver cá, vamos estar aqui os dois a perguntar porque é que ainda não foi feito. Eu espero que não. Há 30... pois. Penso que não há condições para isso, que a partir do momento em que isto está com este cronograma, das duas uma, ou decidem favoravelmente ou não decidem. E mantêm os limites. Alguma coisa nós vamos saber. Venham-me dizer porque é que se aterrar com 16 tem que ir responder porque obrigatoriamente sair fora da lei porque é obrigatório, e eu aterrei com 16 ou 17 e o avião não mexia. Porque o 16 ou 17 não é a realidade que se pode imaginar. Eu percebo muito bem, mas o problema aqui é a decisão do Presidente do ANAC e nós temos que dar apoio para que isso aconteça. Mas vamos dar apoio para estarmos outra vez 30 anos à espera? Olha, então eu vou-lhe mostrar não aqui. Não sei como é que se resolve de outra forma. Conhece o aeroporto da Madeira, não conhece? Eu só digo-lhe o seguinte. Conhece o aeroporto da Madeira, não Como é que se resolve de outra maneira, Comandante? Conhece? Mas como é que se resolve? Ouça. Conheço muito bem. Muito bem. Conhece o aeroporto da Madeira, não conhece? Já aterrei. Esta é La Palma. Sim. A ilha de La Palma é orograficamente 95% como a Madeira, feita num degrau, numa colina, e que tem exatamente os mesmos problemas com os ventos. E aqui eu mostro-lhe as cartas que os pilotos usam a bordo da Jepson e que diz exatamente isso. Atenção aos ventos que se vierem daquele setor, isto e aquilo. E termina aqui, em baixo, dizendo: quando o vento está a descer a encosta naquela direção, naqueles graus, se for superior a 15 nós, recomenda-se que não aterre. Qual é o comandante? O comandante não tem capacidade, é o único que tem o avião nas mãos, que conhece tudo, não tem capacidade para dizer ou vou aterrar porque claramente estou seguro ou vou-me embora respeitando a segurança. Acha que ele vai aterrar fora da segurança? Já percebi e admito que tenha toda a razão do mundo. Quer que lhe mostre mais? Mas não precisa. Conhece Gibraltar? Gibraltar tem este aeroporto que tem uma estrada atravessa. Tem ventos terríveis devido a esta montanha. Veja os papéis que oficialmente são publicados e que a Jepson é utilizada. Veja lá, até os bonequinhos dos ventos, eles dizem, cuidado, nesta situação, com ventos deste género, pode acontecer isto e aquilo. Agora o comandante é que tem que decidir. Já está à espera, já sabe o que é que acontece aqui na Madeira. Todos os pilotos que vêm cá frequentemente sabem. E os que não vão frequentemente cá são aqueles que estão a ser preparados pelas companhias, que só os mandam cá com o conhecimento total da orografia, dos ventos e desses problemas. Esta gente toda tem recomendado. E esses aparelhos, se me disserem que os radares vão vir para acompanhar todo um estudo que só serve para isso, não vai ajudar, como houve um artigo, eu não sei se é o mesmo que foi referido há pouco, em que se referia que tinha havido um valor atribuído de 1.400.000, ou não... 4 milhões de euros para 2 radares. 1,4 milhões por cada vez. Vamos tentar perceber também aqui a opinião... Se foi este o artigo do comandante que referiram. E em que o jornalista diz, aqui, podem ver, posso lhe dizer que é o diário do dia 20 de janeiro de 2022, em que eu fiquei horrorizado a ver o que é que se cá traduzia neste artigo, em que diz que estes radares iam comandar o avião e o piloto, está aqui escrito, e o piloto apenas acompanhava. Os radares iam ser ligados a dar sinal ao avião, está aqui escrito.
para aterrar. Quer dizer, isto estamos a imaginar coisas que não há nada disso. Os radares vão dar aquilo com mais precisão, porque vão seguir com mais outras probabilidades, como é o caso do lidar, a turbulência junto ao chão e coisas que o radar normal não acompanha. Mas não vai fazer nada se os limites continuarem lá. Se tiver 16, o radar vai dizer que está 16. Sr. Comandante, vamos agora passar a palavra também ao Comandante Correia Guedes. Sr. Comandante, depois do que ouviu nesta discussão, acredita também que os radares vão ter um papel importante? Já em 2000 esteve na Madeira para fazer testes na ampliação da pista. Na altura também se falava desta questão de alteração dos limites. Concorda que deve ser recomendado em vez de obrigatório? Bom, essa coisa dos limites, como eu disse há pouco, tem que ser estudado por especialistas. Eu tenho aqui à minha frente este paper, que é assim que isto se chama, que foi elaborado pelo um trabalho muito bem feito, que se chama Air Traffic Restrictions at Madeira International Airport Due to Adverse Winds. Isto é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os autores, o nome dos autores, João Santos e Margarida Belo Pereira, que são cientistas ao serviço do IPMA. E eles apresentam um modelo matemático, provavelmente baseado em estatística, estas coisas são baseadas em estatística, que permitem até certo ponto prever, antecipar. Eu volto um pouco àquilo que eu disse há pouco, a tal corrente descendente que ao chegar ao aeroporto se espalha, vai metade para um lado e metade para o outro. Este modelo matemático pode até certo ponto ajudar a antecipar quais são as intensidades e as direções do vento que eventualmente vão causar aqueles fenómenos imprevisíveis que causam realmente problemas sérios. Porque se o vento se mantiver constante, com os tais 15 nós, 25 nós, realmente assim não faz sentido. Portanto, eu acho que é possível, e qualquer pessoa à Terra, até um aprendiz da Terra. Agora, a questão que está aqui são os fenómenos imprevistos, quer na pista 05, quer na pista 23. Portanto, se for possível antecipar isso, quais são as circunstâncias, se esse modelo for aperfeiçoado e puder fazer antecipar quais são as circunstâncias que geram esses fenómenos, eventualmente nós aí ganharemos alguns dias, se não muitos dias, em termos de operacionalidade do aeroporto. E eu queria só voltar atrás um instantinho para tentar clarificar um pouco uma questão que se falou aqui. Eu, como disse, comecei a voar para o Funchal em 74, num Boeing 727-100. E na altura, os tais limites eram um bocadinho vagos, porque às vezes nós estávamos a aproximar-nos do aeroporto e estava 14 com rajada de 19 ou 17 com rajada de 27 e nós íamos, está aberto, está fechado, está aberto, está fechado. E aí realmente havia, como diz e muito bem o comandante Timóteo, havia aí a decisão do comandante. Nós aí, os pilotos, eu na altura no 727 ainda era copiloto, como comandante só operei o 737 e o Airbus 320. Aí era a decisão do comandante. Depois, o que eu vejo aqui à minha frente, isto já é posterior à inauguração da nova pista, fala-se em média durante 2 minutos. Se os ventos estiverem fora destes limites estabelecidos, o aeroporto fecha. Portanto, pondera-se uma média... Nunca fecha, desculpe lá, comandante. Não há nada que diga que o aeroporto fecha, unicamente não autorizam a aterragem. Coisas diferentes. Bom, eu já senti isso e eu também aterrei com o 727 durante muito tempo, na pista com 1.600 metros e nunca o aeroporto foi encerrado porque estava fora do limite. Nem agora. Nem agora. Não, só que não autorizam a aterragem. Bem, mas o aeroporto não encerra. Eu, se quiser pedir para aterrar, eles vão-me deixar aterrar e vão-me dar a clearance, a dizer a pista está livre. O problema já é que depois vais responder e vais explicar. Mas pode aterrar. O aeroporto, quando o aeroporto estiver encerrado, não há nenhum piloto que diga eu vou aterrar num aeroporto que está encerrado. Comandante Correia Guedes, perguntava-lhe também se faz sentido, e porque se tem falado também na Madeira, na construção de um novo aeroporto na região. Essa é uma questão também muito interessante. Quando foi no âmbito dessa comissão, da avaliação do aeroporto,
Nós estudamos várias localizações possíveis, a começar pelo Santa Serra, lá em cima, que tinha condições excelentes, se não fosse a meteorologia, aquilo está sempre cheio de nevoeiro. Portanto, eu não vejo, com toda a franqueza, mas quem conheça melhor a Madeira do que eu saberá certamente. Eu penso que não há alternativa, com toda a franqueza. Houve uma altura que se falava também em o aeroporto ser no Porto Santo, o que seria muito mais fácil, mas obviamente isso iria acarretar uma série de problemas logísticos e até políticos, né? Portanto, eu penso que não temos alternativa a esta localização. É a única possível, tem problemas, nós sabemos que tem problemas. Agora, eu acredito que há soluções, que existem soluções e que a situação pode melhorar. E acho que está ao alcance das autoridades aeronáuticas portuguesas resolverem este problema. Um plano de contingência que implica o transporte de passageiros por via marítima entre o Porto Santo e a Madeira faz sentido? Bem, com toda a franqueza, eu fiz isso uma vez no Pirata Azul e jurei para nunca mais. Quando o vento é forte no aeroporto, o mar corresponde. E o passageiro que fizesse uma vez uma viagem, ou fosse daqui para lá, para embarcar lá, e os que regressavam do Porto Santo, porque tinham aterrado lá, o turismo se ia sofrer muito com isso. Não, sem sombra de dúvida. Não, essa não me parece que seja a solução. E depois, aqui é uma coisa, comandante, desculpe lá, é que os aviões que aterram, borregam aqui da Madeira, porque estão fora dos limites, e muitos deles nem sequer tentam. É que não há qualquer hipótese do comandante tentar vir e dizer está tudo estabilizado, estão 16 nós, mas olha que isto está completamente... Não há essa hipótese. Está fora, um nó e acabou-se. E a maior parte desses aviões que vão para o Porto Santo, eles não vão querer lá ficar. Qualquer companhia comercial está à espera que esse avião regresse para fazer outro voo que está programado. Portanto, eles não vão estar... Eles querem... no mínimo, chegar lá, abastecer se tiverem que abastecer e vão-se embora. Portanto, modificar as coisas de tal maneira que o avião vai lá ficar, vai descarregar passageiros, vai esperar que os outros lá cheguem, isso de certeza absoluta. Eu não sei, essa já não é o meu mar. Eu, a parte técnica, pegar no avião e aterrei cá muitas vezes, e nas 9.600 apenas borreguei uma vez. Mas muitas vezes não cheguei sequer a vir ao aeroporto da Madeira. Fui divergir para Faro, divergir para o Porto Santo, fui para Canárias, porque há dias aqui, qualquer comandante sabe, que não vai aterrar. Comandante Timóteo, um novo aeroporto na Madeira também não faz sentido? Como? Um novo aeroporto. Eu não estou a ver onde, como. Não, é a única hipótese que eu estou a ver a nível de terreno para me permitisse fazer uma pista orientada para os ventos predominantes, seria lá em cima no topo, mas que as condições meteorológicas, se no Santo da Serra já as condições, como disse o comandante Guedes, não eram favoráveis, quanto mais no topo da ilha. Eu não vejo outra solução. Aqui temos que caminhar para o exemplo destes, que são ingleses, são espanhóis, que têm conhecimentos destas coisas e têm que dar um passo em frente. Não é 15, ponham para já 18 e vão ver as consequências, a ver se há algum problema passar de 15 para 18. Eu não sou a pessoa que pode garantir, como disse o Presidente do Governo, que daria com mais 5 nós ou mais 3, que daria 80% dos aviões que não aterram a aterrar. Não tenho esses dados, não faço a mínima ideia, mas que seriam muitos, seriam. Era já um passo. E não vejo esse tal estudo tão necessário e que nunca se faz. Eu sou a favor de todo o estudo, dos radares e tudo, embora tenha muitas reticências nos radares, no valor que lhes estão a atribuir, que não é para nós pilotos, não estou a ver. Para estudo, sim, para estudar durante muito tempo, vão ver todos os fenómenos, vão analisar e depois as recomendações que eu defendo seriam muito mais sérias. Ao fazer recomendações, como estes aeroportos fazem, dizer cuidado com os ventos, assim, quando esses radares fornecerem dados valiosos, vão aproveitar para recomendações. Agora, se continuarmos a ser obrigatório 15 ou 16, que ninguém sabe porquê, que me explicar porquê que os 16 são mais perigosos do que os 15. E vamos ter muita limitação. Mas os dados estão lançados, não é possível ninguém aumentar 5 nós, ou 4 ou 3, sem haver este estudo. Quer dizer, objetivamente... Mas os 15 tiveram um estudo? Não. Só há uma solução.
Portanto, vamos lá ver. Quando temos um problema, temos que ver que alternativas é que temos. Em tudo na vida. Sim, tudo. E, portanto, eu defendo isso. Não há, Só que 30 anos não há alternativa para outro aeroporto. Não há alternativa para parar o vento. E portanto, por outro lado, eu compreendo que as questões que levanta foram um pouco empíricas. Porque é que foram 15, não foram 16, ou 14, ou 13? Não foram baseadas em estudo nenhum. Era o que era na época. E há uma quantidade de coisas que numa determinada época se fazia. Precisamos já de 30 anos e ninguém diz que mais dois não afeta. Mas nós não podemos perder tempo com o passado. O que resta é o futuro. O passado é passado. E, portanto, e no futuro, a única forma que me parece sensata e execuível, não vale a pena a gente falar de coisas que não são execuíveis, é prolongar isto, tentar acelerar tanto quanto é possível isto, mas eu não acredito que ninguém no mundo tenha coragem de dizer, bom, agora não há limites sem estudo nenhum. Não acredito. Hoje, o nível de exigência, na sociedade em geral... O que é que acha destes aeroportos? Repare, os ingleses são os incompetentes, os espanhóis... Não há nada disso. Não há nada disso. Os limites que nós temos foram postos ao acaso. Estamos a discutir coisas diferentes. São diferentes, exatamente. Isso Você vai-me dizer isso a mim como profissional. Não, de lá, não é isso. milhares de aterragens, é que me vai dizer que isso é um crime. Comandante, Quase não estou a dizer que você não tenha razão. Passar para 18, não estamos a dizer que você não tem razão em tudo o que diz. A questão é que tem que haver uma decisão para alterar o que é que seja, que passa pelo presidente do ANAC. Mas que tenha que haver. É isso que estamos a falar. A decisão da ANAC até hoje foi não tomar decisão. Mas é isso que temos que conseguir que aconteça no futuro, que é o que diz aqui o David Caldeira. Engenheiro David, até lá, até haver essa decisão. Defendeu recentemente a criação de uma ecotaxa. Era uma forma de ajudar os passageiros que ficam... Não, relativamente ao problema de taxa que eu levantei há dias, enfim, nem sequer sabia que isso ia dar tanto que falar, mas é uma razão simples. É que, para já, temos que minimizar aquelas cenas terceiro-mundistas dos aeroportos, quando há atrasos, quando há cancelamentos, e isso não é um bicho de sete cabeças, falando em linguagem bem popular, não é uma central atómica que se tenha que resolver. E por outro lado, é natural que haja que prever algum fundo, alguma forma de arranjar financiamento para atenuar as perdas que as companhias têm com isto, eventualmente, se calhar pagando um incremento em seguros, se calhar, e para isso há soluções até simples, porque às vezes o Estado é muito difícil, é preciso alterar orçamentos, e o que eu propus hoje, as taxas turísticas para ficar, eu não conheço nenhuma cidade do mundo, ou pelo menos daquelas que eu conheço, onde não se paga uma taxa turística. E que em Lisboa paga-se, no Porto paga-se, e curiosamente, até na Madeira, há uma cidade que tem isso, Santa Cruz, salvo erro, 2 euros ou 1 euro por dormida. Portanto, a Madeira tem 10 milhões de dormidas. Portanto, se passarmos a ter, eu acho que ao nível da Madeira não tem sentido nenhum fazer por concelhos, por municípios. É uma taxa regional que toda a gente está habituada nos dias de hoje, isso não afeta, digamos, a procura turística. Toda a gente já incorporou isso, e isso daria já umas dezenas de milhões de euros que daria para minimizar situações, digamos, até lá. Agora, que o estudo tem que ser feito e que ninguém vai resolver sem o estudo, não tenho a menor das dúvidas. Quase no fim do programa, Dr. João Leles, o plano de contingência envolvendo o Porto Santo faz sentido? Bem, 2 ou 3 notas rapidamente. Em relação a novas opções de locais para o aeroporto, isso foi estudado nos anos 80 pela equipa do engenheiro Edgar Cardoso, por isso altamente reputado, um excelente engenheiro, e foram debatidas, ou foram estudadas 18 localizações. E claramente a melhor opção, não quer dizer que seja a menos ideal, a menos má, exatamente, o engenheiro David Caldeira corrigiu-me bem, a menos má era a localização atual. Por isso não vale a pena voltarmos a perder tempo, que é um feidiver só para desviar atenções que não levam a nada. Depois, a nível de planos de contingência,
há 2 níveis de planos de contingência, ou 3, se quiserem, que nós temos, podemos equacionar. O primeiro plano de contingência, que para mim é o mais relevante, e que o engenheiro David Caldeira acabou de referir, que é o próprio aeroporto. As condições para minimizar o impacto destas situações junto aos passageiros. Isso foi começado a ser desenvolvido no tempo do engenheiro Duarte, quando era responsável da infraestrutura do aeroporto, e tem sido agora aperfeiçoado pelo Dr. Roberto Santa Clara. E é um plano de contingência muito desenvolvido, que eu tive a oportunidade de ler, muito bem estruturado, e claramente que estas coisas é tentativa e erro e vai-se aperfeiçoando. Neste momento, os níveis que já atingiram são bastante interessantes. Já tem distribuindo camas, já tem equipas com águas, enfim. A nível de comunicações, certamente ainda tem que evoluir muito mais, que isso é um aspecto fundamental, a comunicação com o passageiro frequente, mas isso também depende das companhias. Pois há um outro nível de plano de contingência, mas tem que partir sempre da infraestrutura portuária, que é integrado com os hoteleiros, com os autocarros, para permitir que, eventualmente, em determinadas situações, possa-se hospedar os passageiros. E depois há o outro plano, a terceira hipótese, que eu não vejo como é que isso iria funcionar, que é, de uma forma estruturada, dizer assim, quando há estas situações, que são pontuais, nós vamos ter o aeroporto Madeira, mais um que é o Porto Santo. E vamos funcionar com ferry. E, ora, para funcionar com ferry tinha que ser um ferry rápido. Um ferry rápido não serve o ano todo, os interesses desta linha para o Porto Santo tem que ser confortável. E, claramente, o Lobo Marinho é um navio que foi pensado para esta linha e é confortável. Por isso. Só que é lento, não serve isto. Como é que se vai estruturar isto, ainda por cima, com uma placa que só recebe 6 aviões no Porto Santo, que eventualmente pode crescer para 10, que tem limitações enormes a todos os níveis. Por exemplo, agora, quando tivemos há uma semana atrás, estes problemas, e que tivemos lá, julgo que foram 6 aviões, não havia pão, não havia pessoas para servir água, não havia nada, não sei o quê. Porto Santo tem limitações de autocarros, vamos meter lá mais autocarros, tem limitações de hotéis. Por isso, pensar de uma forma estruturada, um plano de contingência que envolva o Porto Santo, estruturada, significa que é informar os operadores que temos esta solução, vai gerar uma expectativa que não é fiável, que não vai funcionar. Por isso isto é criar mais um problema. Em relação ao fundo, que aqui o engenheiro David Caldeira fala, que é para termos aqui verbas para minimizar e poder responder a estas situações quando temos pontualmente no aeroporto, eu estou plenamente de acordo que isso tem que ser criado. Só não estou de acordo em taxas, porque acho que taxas é mais um imposto e acho que estar a criar uma taxa que seria uma taxa que ia ser chamada da taxa do vento, por os passageiros que já têm esta condicionante desta dificuldade de chegar à Madeira e saberem que ainda tem uma taxa que nós cobramos por ter um problema de vento. Não é nesse sentido. É só para dizer... Mas é que eu sou muito contra taxas, porque acho... Mas essa é a única divergência que temos os dois. Eu espero que não seja favorável a taxas. Não, ainda menos. Tentar ser... Assim, mas só para concluir, acho que o fundo é fundamental. Ter um fundo para responder a isso. Criar mais taxas não defende, temos essa pequena divergência, mas acho que faz sentido o fundo, esse fundo, concordo plenamente. De onde vem o dinheiro, depois é um problema de nomenclatura. Mas isso é fundamental para poder responder e ficar. Exatamente. E depois isto é uma questão de tentativa e erro e irmos afinando os processos, porque estes planos de contingência não são fáceis. Mas diga-se de passagem que a nível do aeroporto da Madeira, da ANAM, o plano de contingência que tem e que está em vigor é um plano já muito bem desenvolvido, que envolve um conjunto de entidades e é preciso fazer essa referência. Professor António, muito rapidamente, em menos de 30 segundos, o Observatório tem soluções alternativas, contingência para estas situações? O Observatório está inserido na Universidade da Madeira e faz um trabalho, sobretudo, de análise científica e de